Começando então o nosso estudo, carta de Tiago. Quando nós estávamos pensando em qual livro da Bíblia estudar, nós começamos ano passado pelo livro de Juízes, porque na nossa visão é um livro muito difícil de entender e de interpretar, muito pesado. E a aula está lá no YouTube, né, os irmãos que ainda não assistiram podem ver. E agora pensando em Novo Testamento, o que veio à mente logo de cara foi a carta de Tiago. Por dois motivos. Primeiro, que eu tenho, nos últimos anos, redescoberto essa carta, por ser uma carta extremamente prática. É o exercício da vida cristã. Claro que as outras cartas também abordam questões práticas, de família, de vida, mas a carta de Tiago tem a seguinte característica: se você é cristão, você tem que viver o que você diz que acredita. Essa é a característica da carta, extremamente prática. Então eu tenho redescoberto essa carta, e quando isso acontece, eu preciso rever sempre as minhas atitudes, porque eu faço o que eu faço. Eu que cresci numa igreja, num berço cristão, ao estudar essa carta eu percebo coisas que nunca me foram ensinadas, ou que evitaram de me ensinar, porque ia dar problema na igreja se me ensinassem. Então por isso me chamou a atenção, eu falei, vamos começar da carta de Tiago. E também porque ela é uma carta polêmica. Não sei se os irmãos sabem, os irmãos que estão há muito tempo na igreja estudando sabem. É uma carta que causou algumas intrigas ao longo da história do cristianismo. Primeiro que na história cristã, do primeiro, segundo século, ali, igreja primitiva, ela é raras vezes citada. Essa carta é pouco citada, o que leva alguns estudiosos até pensar que não foi Tiago que escreveu, foi algo posterior, porque ela é pouco citada. Ela começa a ser mais citada ali no século III em diante. Então ela ficou um pouco assim na dúvida, por que essa carta não estava tão presente na vida daquela primeira igreja que se tornou helênica? E posteriormente, depois na Reforma, Lutero, quando ele propõe, todos os problemas que existiam na igreja católica, ele olha a carta de Tiago e diz, a carta de Tiago é uma carta fraca, uma carta de palha. O próprio Lutero não queria aceitar a carta de Tiago na Bíblia, por achar que tinha ensinamentos contrários aos ensinos de Paulo. E aí depois ele foi convencido, aceitou, tudo mais, mas sempre ficou essa dúvida, essa questão. E Tiago, essas coisas que Tiago fala, será que a gente vai levar em conta? E aí, para piorar, como eu disse, é uma carta muito prática, e em geral, se nós não tomarmos cuidado, nós tendemos ao comodismo. É uma carta que incomoda muito. Quando nós lemos ela, nós pensamos o quanto nós estamos errados. Então é natural que Tiago acabe não sendo uma carta tão lida, tão estudada, tão querida, tão valorizada. Por isso vale a pena a gente estudar, a gente mergulhar um pouco nessa carta, aí tão debatida, tão polêmica. Então vamos iniciar. Nessa primeira aula eu quero trazer assim dados gerais e princípios de interpretação. E na semana que vem eu tento entrar em algumas questões particulares. Em duas aulas, 2 semanas, não dá para falar tudo da carta, não dá para estudar detalhe por detalhe. É uma carta que daria para ficar 6 meses estudando, analisando. Nossa intenção é dar princípios gerais para que a gente possa desenvolver uma leitura em casa também, entender melhor, tá bom? Então vamos iniciar com os dados da carta, tá? Introdução, aqueles dados de introdução. Para quem é essa carta? Quem recebeu essa carta? Quem era essa população que recebeu essa carta? Em primeiro lugar, a gente vê que era um público composto por cristãos judeus. Então, diferente de boa parte das cartas do Novo Testamento, que são direcionadas a cristãos helênicos, cristãos de língua grega, cristãos que estavam já familiarizados com a cultura do Império Romano, aqui, pelo que parece, é uma carta destinada a cristãos, mas que tem uma origem judaica, ou até mesmo que ainda estavam na Palestina. E tem algumas características da carta que tentam, que mostram isso. Eu coloco alguns textos que os irmãos podem abrir, se quiserem, agora ou posteriormente, quando estiverem estudando, se quiserem anotar, fiquem bem à vontade.
Mas alguma das características logo no primeiro capítulo, fica claro quem é. Para quem é. E aí começa a carta falando que é para o povo que está ali, vamos dizer, na dispersão. Então a carta começa da seguinte forma: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, ou diáspora, saudações. Ou seja, para os judeus, para aqueles que são das tribos, mas que se encontram na diáspora. Será que é a dispersão dos judeus pelo mundo, ou será que já é reconhecendo que o cristão está nessa diáspora enquanto não vai para o céu? Não sabemos, mas é uma linguagem judaica. Depois ele vai falar da lei, e ele usa muito o termo lei, a lei de Deus. Falar muito da lei é uma característica judaica. Falar da lei, vocês sabem de Moisés, vocês sabem da lei, a lei de Deus, é uma característica judaica. Então, parece que esses irmãos conheciam bem a lei, porque fala, qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça num só ponto, ou seja, guardar a lei, conhecer toda a lei, talvez sejam pessoas que conheçam muito bem a lei. Também fala dos profetas. Os profetas que foram martirizados, pessoas que conhecem a Bíblia, conhecem a história dos profetas. Depois vai falar dos livros de sabedoria, fala de Jó. Vocês conhecem Jó? Por isso é um público que conhece a Bíblia. Essas são as 3 divisões da Bíblia hebraica, né? É a lei, os profetas e os escritos. E Tiago cita a lei, os profetas e os escritos, provando que quem recebe essa carta está muito familiarizado, é até perito no Antigo Testamento. Por isso, a gente pode perceber que talvez sejam judeus mesmo. Mas, além de judeus, são cristãos pobres. Então, quem é esse público? É um público que está sofrendo muito. E isso bate com a descrição da igreja de Jerusalém. A igreja de Jerusalém, ali na primeira geração dos cristãos, foi a igreja que mais sofreu, porque depois da primeira perseguição, onde os discípulos se espalham, os apóstolos ficam, mas os discípulos se espalham, começa uma perseguição ferrenha. E aí eles passam a ser perseguidos em termos de prisões, eles passam a perder posses, eles passam a perder direitos, e aí é uma igreja paupérrima, é uma igreja que tem falta de muitas coisas, tanto que o próprio apóstolo Paulo faz coletas para mandar para a igreja de Jerusalém, tamanho a situação da igreja de Jerusalém, uma igreja que não tem mais nada, uma igreja que está sendo perseguida. Então parece que eles estão sendo perseguidos, porque nós temos muitos conselhos para perseverar. Olha, essa tribulação que está acontecendo com vocês, esse problema que está acontecendo com vocês, essas injustiças que estão acontecendo com vocês. Então, se a gente acha que a gente está sendo perseguido, é para se identificar. Se a gente acha que nós estamos sem as condições que deveríamos ter, é para se identificar. Se nós achamos que estamos sendo injustiçados de alguma forma, é para se identificar, porque era o que acontecia aqui. Ele vai até dizer no capítulo 5, que esses cristãos estavam sendo oprimidos pelos ricos. Ele até questiona, fala, por que vocês fazem acepção de pessoas? E quando chegam os ricos, vocês esquecem os pobres. Mas são os próprios ricos que oprimem vocês, que levam vocês para o tribunal, que tiram tudo de vocês. Então é uma igreja que estava sofrendo perseguições e estavam sendo roubadas, as pessoas estavam sendo roubadas pelos ricos. Mais ou menos assim, começa uma perseguição, e aí tem alguém de olho na sua casa, sabe, aquela sua casa bonita, tem alguém de olho nela, e começou a perseguição e falou, mas essa família aí é cristã, cristão não pode mais ter nada. E aí vai lá a autoridade e assina, que o cristão seja despejado, e o romano fique com a casa dele. Então, era isso que estava acontecendo, injustiça. E aí o próprio apóstolo vai dizer, ora, vocês ficam dando preferência quando chega um visitante rico, mas são eles que fazem mal para vocês. Então está claro que tem aí um problema social, e não dá para ignorar. Essa é uma carta que faz a gente ser impulsionado a observar a vida de uma igreja em todos os aspectos, não apenas o espiritual. Porque ele vai dizer, se chegar alguém com fome, você não pode orar e mandar com fome, você tem que dar comida, você tem que prover. Vai falar de questão de rico e de pobre. É uma carta que coloca o dedo na ferida,
que não fica só falando de céu, na verdade nem está falando. Que não fica só falando da vida espiritual, mas está falando daqui, do material, do chão, né? Do chão. Porque é uma igreja que sofre com questões materiais. É uma igreja que está passando por dificuldades. Numa sociedade que tem lutas. Lutas religiosas, lutas ideológicas, lutas de classe. Está acontecendo tudo nessa sociedade aqui. E o apóstolo nomeia, dá nome aos bois. O apóstolo não... Ele fala o que é o quê. Então, eles estão sendo injustiçados e são aconselhados a perseverar. Tá? Continuando. Quem é esse autor? Né? Esse autor, nós sabemos que é o Tiago, mas onde esse Tiago está? Provavelmente na Palestina, não só pela tradição cristã, que diz que o Tiago era uma coluna da igreja, e alguém, uma autoridade em Jerusalém, mas também porque tem citações de algo que acontece só na Palestina, como na colheita, as primeiras e últimas chuvas. Os comentaristas olham e dizem, isso daqui é uma característica da região, então parece que ele está falando do ponto de vista da Palestina, ele está ali em Jerusalém, ele está ali na Judeia, ele está naquela localidade, né, escrevendo. E o autor é o apóstolo Tiago. Qual Tiago é esse? Porque ele só fala no começo, Tiago. Tem alguns Tiagos na Bíblia, mas tudo indica que seja o Tiago, irmão de Jesus. Porque o outro Tiago famoso morreu de cara lá em Atos, morreu pela perseguição de Herodes. Tem outros Tiagos, mas não tão importantes, em termos de liderança da igreja. E o Tiago, irmão de Jesus, é aquele que tem autoridade no concílio em Atos. Como textos que a gente está vendo aqui, o Tiago, irmão de Jesus, é a coluna da igreja. O Tiago, irmão de Jesus, é aquele que fala e todo mundo ouve, mesmo o Tiago não tendo sido discípulo de Jesus. E essa é uma característica muito importante. Se a gente assume que o autor é o Tiago, irmão de Jesus, como a tradição diz, a gente está falando de alguém que não acreditou em Jesus, enquanto Jesus estava vivo. Alguém que ainda questionava Jesus. Lembra quando Jesus estava ensinando, foram os irmãos dele falar, sai daí. Levaram Maria, ela fala, o que esse cara está ensinando? Está envergonhando a gente. E Jesus fala, minha família é quem está aqui, não é quem está lá. Então o Tiago, sendo essa pessoa, ele é alguém que sabe o que é ter uma vida de um judeu que não creu em Jesus, e depois a vida de alguém que creu em Jesus. Ele não acreditou. É até fácil imaginar, né, rixa de irmão, o irmão mais velho, aquele que sai por aí pregando, que quer ser profeta, aí o outro irmão, e aí deixou a mãe, esse irmão mais novo cuidando da mãe. Então dá até para imaginar numa dinâmica de família, o porquê o Tiago e os outros irmãos não acreditam em Jesus. Mas, posteriormente, na ressurreição, Jesus aparece para Tiago. E na sua ascensão, que a gente lê em Atos, Tiago está lá. Então o Tiago vai crer em Cristo quando Jesus ressuscita. Aparece glorificado. Aí o Tiago acredita. Quando ele vê Jesus indo aos céus, aí ele acredita. O próprio Paulo fala em Coríntios, apareceu para Tiago, querendo dizer, aquele Tiago que é líder da igreja em Jerusalém, que dá a última palavra, que é visto como apóstolo, é o irmão de Jesus que acreditou depois. E agora esse Tiago tem autoridade, uma autoridade tal que faz com que todo mundo creia que sim, que é esse homem que escreve essa carta. Então, por que essa carta é pouco citada, né, no segundo século, fim do primeiro século? Por que ela é pouco citada? Talvez pela temática judaica. Talvez porque logo no começo do cristianismo, por eles estarem sendo perseguidos pelos judeus, começou-se a ver também uma rejeição dos judeus, do judaísmo. E aí, por essas características, talvez os primeiros cristãos não tenham copiado tanto. A gente não sabe, são suposições. Tem uma outra teoria baseada na história que diz que o cristianismo, logo no início, na primeira geração, antes mesmo das cartas serem escritas, era um cristianismo que se preocupava
com a transformação das realidades. Então vendiam tudo que tinha, dava para os pobres da igreja, como a gente vê em Atos. Um cristianismo que cuidava das viúvas, como a gente vê em Atos. Um cristianismo que cuidava dos órfãos, que adotava. Um cristianismo que mudava a realidade da sociedade. Isso foi acontecendo até esse cristianismo de escravos começar a chegar nos helenizados, nas elites, e aí a coisa começou a mudar de figura. E isso é comprovado historicamente. A mensagem começou a mudar. Então, a primeira vez que se fala em salvar almas é nessa situação, em que começa a chegar na elite e começa a se transformar numa religião de ideias, e não mais da prática, quando a Bíblia trabalha com as duas coisas. E aí, talvez, nessa religião de ideias, uma carta prática também não seja tão interessante. Então, só depois é que Tiago vai aparecer nos escritos dos pais da igreja de uma maneira mais enfática. Então, de qualquer forma, a gente já tem aqui uma carta, então, direcionada a cristãos, judeus, pobres, na Palestina, provavelmente, escrito por um homem que é uma coluna da igreja, mas também por um homem que tem um apelo, um gosto, vamos dizer assim, uma tendência a seguir a lei judaica. E por que eu digo isso? Porque lá em Atos, quando está tendo um concílio, pode circuncidar, não circuncida, o gentio, come carne, não come carne, o Tiago é quem tem a última palavra, e ele fala, não, então não precisa circuncidar, porque está aí o testemunho de Pedro, falando que os gentios receberam o Espírito, os gentios falaram língua, está tudo bem, mas fala para eles se absterem do que é sacrificado aos ídolos, e eles se absterem de carne com sangue. Por quê? Porque para o Tiago ainda é errado pela lei de Moisés, e para dar um bom exemplo e não escandalizar os judeus que estavam por aí no mundo, era para eles se absterem. Então Tiago é aquele que ainda vai se preocupar com essa ênfase de seguir a lei, e isso vai estar muito marcado nessa carta. Tá bom? Então quais são os principais temas da carta? Antes da gente entrar nas maiores polêmicas aqui. Uma lista simples dos principais temas que a gente vê na carta, não vai dar para falar de todos. Mas olha, fé, fala muito de fé. Fé no sentido de ter certeza que Deus é poderoso, ter certeza de que Deus ouve. Fé para Tiago está nesse sentido, ter certeza que Deus é poderoso e Deus ouve. Obediência à lei pela fé, a fé é o que faz eu obedecer. Outro tema, fé e obras, que é o que a gente vai ver agora. Fé e obras, está ali presente. Provação e tentações, contaminação do mundo, ou seja, estar presente num mundo que contamina. Sabedoria é um tema da carta, mostrando uma influência da Bíblia hebraica do Antigo Testamento, sabedoria. É uma das poucas cartas que traz essa influência. Sabedoria terrena versus sabedoria lá de cima, sabedoria celestial. Controle da língua, que para Tiago é o pior pecado. Tiago não tem essa, é a língua. Controle da ira. Submissão a Deus, que é vida em harmonia com a vontade de Deus. E exercício da paciência mediante oração. Lembra, eles estão sofrendo, eles têm que ser pacientes. Dá para fazer subtemas, subtemas, dá para fazer uma árvore de temas analisando a carta. Nós não temos como nos aprofundar em cada um, mas nós temos como ver um panorama, uma visão ampla de alguns desses temas. Então vamos iniciar, e aí o irmão que tiver alguma dúvida, pode perguntar, pode levantar a mão e perguntar. Ou, no final, eu vou deixar um tempinho também, os irmãos podem perguntar no final também. Fiquem bem à vontade, bem tranquilo. Então, eu coloquei divergências e convergências. Com o quê? Com o resto da Bíblia. Há um princípio básico na interpretação da Bíblia que diz: a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Eu não posso tirar um texto qualquer da Bíblia e tirar uma lição para a minha vida, sem perguntar se o restante da Bíblia apoia essa lição. Quando nós estudamos Juízes, nós vimos tanta coisa que está escrito em Juízes, mas já foi
totalmente revista no Novo Testamento, que eu simplesmente não posso aplicar o que está lá. Eu tenho que interpretar à luz do Novo Testamento. Aqui é Novo Testamento. Mas mesmo assim, esse princípio de analisar o restante da Bíblia precisa estar presente. Eu não posso abrir a Bíblia, pegar um versículo, ler e falar, é isso. Porque e se outra parte da Bíblia estiver complementando? E se outra parte da Bíblia for fundamental para eu entender o que esse texto está querendo dizer? E a carta de Tiago é um desses exemplos. Assim como eu não posso ler apenas Romanos e mais nada, Gálatas e mais nada, eu também não posso ler Tiago e mais nada. Toda lição que eu tiro para a minha vida tem que ser analisando a Bíblia toda. Porque os escritos são complementares. Por que, por exemplo, tem 4 evangelhos que contam a mesma história? Porque um complementa o outro. Porque tanta carta falando a mesma coisa. Jesus é o Senhor. Jesus salva. Jesus transforma. Porque uma complementa a outra. Por isso a gente tem que ter essas convergências e divergências com a perspectiva de toda a Bíblia. Então parece às vezes que tem divergência? Parece, entre um texto e outro. Por isso eu tenho que estudar a Bíblia para ver como essas divergências podem convergir. E aqui na carta de Tiago a gente tem talvez uma das maiores polêmicas do Novo Testamento, que é essa questão de fé e obras na justificação. Fé e obras na justificação. Então nós sabemos, né, de tradição protestante, tradição evangélica, nós sabemos que a justificação vem pela fé. Justificação é Deus te declarar justo. A declaração de Deus que você é justo vem pela fé, nós sabemos isso. Mas a carta de Tiago parece trabalhar de outra forma. A carta de Tiago, como é uma carta prática, Tiago ele está preocupado com esse negócio de cristianismo de ideias. Ele quer pé no chão, ele quer ação, atitude. Então ele vai escrever pedindo ação e atitude, pé no chão. E aí a gente vê essas divergências. Então, em Romanos 4, de 1 a 3, a gente lê: portanto, o que diremos do nosso antepassado Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Isso está lá em Gênesis 15, quando Deus fala, a sua descendência será como as estrelas do céu. E aí Abraão acredita nisso. Abraão, homem que não pode ter filho, acredita nisso. E o texto fala, Abraão creu, e por isso Deus considerou ele justo. Ou, segundo a linguagem de hoje, por isso Deus o aceitou. Abraão creu, e por isso ele foi considerado justo. Paulo pega isso e fala, opa, vocês aí judaizantes que estão falando que tem que obedecer Moisés. Não. É pela fé, é acreditar na promessa de Deus, e é isso que justifica. Ponto pacífico, isso Paulo repete também em Gálatas. Isso, a justificação pela fé é a teologia central para Paulo. Mas vem Tiago 2, e nós lemos em Tiago 2 o seguinte: insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as suas obras estavam atuando juntas. E a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras, e não apenas pela fé. É por isso que Lutero não queria aceitar Tiago. Que história é essa? Depois dele, Lutero, se transformar a sua leitura, lendo Paulo, como agora vem Tiago e fala que é por obras também? Parece que Tiago conhece o escrito de Paulo, parece, não dá para afirmar. Tem comentarista que diz que sim, comentarista que diz que não. Parece que Tiago conhece, e ele está falando, não é só por fé não. Tem que ter obra. E aí ele vai citar Gênesis 22. O que acontece em Gênesis 22?
Deus faz um teste com Abraão. Deus fala: Abraão, vem cá, leva seu filho, sacrifica seu filho, seu único filho. E Abraão vai lá, sem reclamar, leva Isaac, caminha 3 dias, sobe o morro com Isaac, coloca Isaac para o sacrifício. Quando ele está para matar, parece o anjo do Senhor: opa, não. Já entendi, você me obedece. E aí vem a promessa: Abraão, porque você não me negou seu filho, multiplicarei sua descendência, essa terra. Então parece que em Gênesis 22, todas as promessas se cumprem porque Abraão obedeceu. Mas em Gênesis 15 é porque Abraão creu. Percebem essas divergências, que na verdade não são divergências, são complementos a uma verdade única. E Tiago está citando isso. Mas claro que isso pode confundir a nossa cabeça. Isso confunde porque, como nós sempre falamos, é muito fácil a gente pender para um cristianismo de salvação por obras. É muito fácil a gente pender para um terrorismo cristão, em que as pessoas falam: olha, se você não fizer isso, você morre, se você não fizer isso, você perde a salvação, se você não fizer isso, Deus te manda para o inferno, se você não sei o que lá. E aí as pessoas acabam achando que vão estar no céu porque fizeram e não porque Cristo morreu. Então é muito comum na nossa tradição a gente ver esse caminho como atrativo. E é por isso que a gente bate tanto nessa questão de salvação pela fé. Por isso que a gente bate tanto nessa questão de justificação. É presente, é graça, é de graça, você não trabalha. Mas e o que eu faço com o Tiago, que vem e fala: não, tem trabalho sim. Tem trabalho sim, tem que viver. O que a gente faz com isso? Como a gente lida com isso? Como os cristãos harmonizaram essas verdades, né? Por muito tempo na Idade Média ficaram só com as obras mesmo, né? Porque a Idade Média é quando o cristianismo volta para o judaísmo, falando de Jesus. Mas tudo que acontece no judaísmo, o cristianismo acaba se moldando. Então as rezas, na verdade, vêm do judaísmo, a questão da obediência, da salvação, vem do judaísmo. Então o cristianismo acaba sendo, né, uma compra de salvação. Ou se você fizer o ritual que o sacerdote manda, você é salvo. Se você rezar o que o sacerdote manda, você é salvo. Se você se punir, se você sentir a dor, você é salvo. Então acabou se tornando isso na Idade Média. E esquecendo os escritos de Paulo. Com a reforma parece que inverteu. Com a reforma parece que se tornou só a justificação pela fé, a ideia, a salvação. Né? Então, inclusive muitos irmãos nossos, ainda que são bem reformados, têm dificuldade ainda na questão prática, porque pensam que a salvação é questão de ideias. Alguns chegam ao extremo de dizer que nem precisa pregar o evangelho, porque quem é de Deus, Deus vai fazer, e é tudo, né, aceitar a ideia, aceitar. Então parece que para a reforma virou. Claro que não para todo mundo, porque sempre teve movimentos que pregaram a prática, como o pietismo, metodismo e alguns movimentos por aí. Mas, para a gente, como é que a gente fica? Isso é importante. Afinal, eu sou salvo pelo quê? Afinal, eu preciso fazer alguma coisa? A harmonização vai ser dada quando nós lemos toda a Bíblia. Quando nós analisamos a carta de Tiago como um todo, e quando nós analisamos os escritos de Paulo. Porque pensa bem, a salvação é pela fé. Mas a Bíblia também fala que quem crê é transformado. A Bíblia mostra um Cristo que por onde passa transforma realidades. A Bíblia trabalha com o conceito de nova criatura. O próprio apóstolo Paulo trabalha com o conceito de transformação. Por isso fica claro que a pessoa que não demonstra uma transformação, não foi transformada. Talvez quem harmonize isso melhor seja João, a primeira carta de João, que vai dizer: olha, quem não ama, não conhece. Quem não obedece, não ama Jesus. Quem não obedece, não ama Jesus. Quem não obedece, não conhece. Nunca viu, nunca ouviu falar. Quem não vive como Ele mandou viver, nunca viu. Nunca viu. Por isso,
a gente precisa, para ter uma doutrina coerente, a gente tem que harmonizar essas duas verdades, tornando uma verdade única. A salvação é pela fé, não é por obras. Mas as obras são a prova, a marca de quem realmente creu. A obediência, as demonstrações de amor, de vida, de transformação, são marca de quem realmente creu, porque essa foi a vida de Abraão. Ele creu e foi considerado justo. E qual é o desdobramento disso? Quando Deus pediu o filho, ele não negou. Quando Deus pediu o filho, ele acreditava tanto em Deus, mas tanto em Deus. É uma obediência tão sincera, que por mais absurdo que fosse o pedido, me entrega seu filho, ele falou, Deus sabe o que faz, eu vou lá. E essa é a marca da pessoa que acreditou de verdade. Por isso a obediência vai mostrar se naquele dia que a gente levantou a mão, foi na frente da igreja, ou que estava no acampamento, que a gente chorou, que a gente ouviu uma mensagem, se naquele dia foi sério mesmo ou não. Ou se naquele dia foi plantado no meu coração algo que foi melhorando, se transformando e um dia se tornou sério. São as obras que vão mostrar de fato quem eu sou. É o que eu faço. É a minha obediência. Então Tiago está preocupado com esse cristianismo de intelecto. Esse cristianismo de aceitou Jesus, que bom, sua alma está salva. Sua alma está salva, mas e aí? Você está numa cidade cheia de problemas, você está numa cidade corrupta, você é tentado por corrupção, você é tentado pelo mal, você está numa cidade desigual, você está beirando um monte de coisa errada, e aí? A alma está salva, e aí? A carta de Tiago é uma carta que não existe isso de alma está salva. A alma está salva, mas se não mostrar aqui, se não mostrar aqui, não está salva não. Não está salva coisa nenhuma. Existe uma tradição no cristianismo norte-americano que é a tradição de falar as palavras. E eu já ouvi muito isso. E eu já trabalhei com missionários norte-americanos, e a ideia deles era o seguinte, a pessoa tem que chegar e falar as palavras. Então funciona assim, tem lá meia dúzia de palavras que é, Senhor Jesus, eu te aceito, te reconheço na minha vida, eu me entrego, amém. Se a pessoa falar essas palavras, ela está salva. E aí pode pôr no caderninho, né, tantas almas salvas, isso vale muito para congresso de evangelismo, né, para quantificar cristão igual cabeça de gado, né, então assim, preguei, 100 pessoas falaram as palavras, 100 pessoas salvas. É por isso que a carta de Tiago não é tão bem vista, porque pela carta de Tiago, relatório missionário de pessoas de alma salva, não quer dizer absolutamente nada. Pela carta de Tiago, ficar contando o cristão como cabeça de gado, que levantou a mão no congresso e veio na frente, tantas almas salvas, na carta de Tiago isso não é nada. Para a carta de Tiago, isso é água. Para Tiago, como quantifica pessoas salvas? Pessoas que estão fazendo bem, pessoas transformadas. Então Tiago talvez dissesse assim, olha, não é pessoas que levantaram a mão, mas pessoas que perdoaram o inimigo. Aí eu anoto. Pessoas que deram e não pediram de volta. Pessoas que ficaram com prejuízo. Pessoas que não foram cobrar. Anota. Pessoas que chegaram num lugar e acabaram com a miséria daquele lugar. Anota. Pessoas que não deixam ninguém passar fome. Anota. Anota. Eu conheço igreja, glórias a Deus, que tem como critério o seguinte, eu não consigo mudar a realidade da minha cidade, mas na minha igreja ninguém passa fome. É o tema da igreja, é o mote da igreja. Mas aqui no nosso meio, ninguém passa necessidade. Mas aqui no nosso meio é diferente. Talvez Tiago olhasse, aí sim, e anota, salvo. Só que essa verdade incomoda. Porque é muito fácil o cristianismo das ideias. Eu entendi que Jesus morreu para me substituir, que o sangue, que o corpo, eu entendi.
é bonito, eu entendi. Eu aceito, é bonito essa verdade, eu aceito. Eu entendi. E qual é a diferença disso quando eu saio da igreja? Ou até mesmo na igreja, qual é a diferença disso? Porque a maioria dos problemas que Tiago vai falar é dentro da igreja, né? A acepção de pessoas, a língua, né? A falta de amor, de ajuda. Então, para que serve? Por isso a carta de Tiago é tão importante. Porque ela harmoniza, e ela fala, ok, você creu, é bonito, entendeu, tem que entender mesmo. Entendeu, Paulo? Tem que entender, é isso mesmo. Mas sem prática, nada feito.